Agradeço o convite feito pela Anvisa para estarmos aqui discutindo esse tema de tanta importância para a agência. Bom, acho que vamos passar a apresentação ali na televisão, mas eu vou mostrar aqui para vocês os principais pontos que foram ressaltados, inclusive, pelo Ministério em relação à questão regulatória desse tema. Bom, primeiramente, eu gostaria de destacar que a Anvisa ela tem uma competência legal de controlar, regulamentar e fiscalizar os alimentos e bebidas. Isso está previsto na sua lei de criação, na Lei 9782, e a Anvisa ela faz isso por meio de resoluções dos regulamentos técnicos ou resoluções da diretoria colegiada. Então, por meio dessas normas, a Anvisa estabelece os critérios, os requisitos que têm que ser cumpridos pelo setor produtivo. E a Anvisa ela também trabalha com uma agenda regulatória. Essa agenda ela é muito importante para dar uma previsibilidade para o país do que a Anvisa está se focando, qual é a prioridade regulatória da agência nos próximos 2 anos. Então, a gente está agora com uma agenda de 2015 e 2016, e nessa agenda regulatória a gente tem temas de rotulagem de alimentos, rotulagem geral e rotulagem nutricional, que eu vou explorar um pouquinho mais à frente. Bom, a gente tem 2 normas que eu gostaria de citar, que é a Resolução 259 de 2002 e a Resolução 360 de 2003. A primeira resolução, ela traz regras gerais para a rotulagem de alimentos. Então, ela fala o que cada alimento embalado tem que ter no rótulo. Lista de ingredientes, prazo de validade, a empresa fabricante, quais são essas informações obrigatórias. A RDC 360... ela traz as obrigatoriedades em relação à rotulagem nutricional. Aquela tabela que a gente costuma ver cheio de números nos rótulos, ela é regulamentada por essa resolução, que diz quais são os nutrientes que têm que obrigatoriamente ser declarados nos rótulos dos alimentos. Essas 2 normas, elas são harmonizadas no Mercosul, nesse bloco econômico. Então, existe essa necessidade de alterações na rotulagem, tanto geral quanto nutricional, que seja discutida no Mercosul e consensuada para que a gente tenha um regulamento que posteriormente vai ser internalizado pelo Brasil para que tenha a norma vigente. Bom, e aí eu gostaria de citar, o Ministério da Saúde já citou bastante, explorou muito bem essa questão, em relação à estratégia global em alimentação saudável, atividade física e saúde da Organização Mundial de Saúde. Essa estratégia ela tem o objetivo de reduzir as taxas de morbidade e mortalidade relacionadas à alimentação não saudável e ao sedentarismo. Traz diversas diretrizes. Uma das diretrizes dessa estratégia é restringir a ingestão de açúcares, justamente o tema que estamos aqui debatendo. Mas essa estratégia ela não se foca só no açúcar. Para a gente contribuir para a redução das doenças crônicas não transmissíveis, a gente precisa também focar em outros aspectos. Além do açúcar, existem outros nutrientes de preocupação. A gente tem a questão do sódio, que pode contribuir para essas doenças, gordura trans e gorduras saturadas. É preciso aumentar a prática de atividades físicas, consumir mais frutas e outros vegetais. Então, existem vários pontos que são levantados pela Organização Mundial de Saúde para a gente reduzir essas taxas de mortalidade e morbidade. E aí, fazendo uma análise mais propriamente dita da proposta do projeto de lei, primeiramente, o projeto ele se propõe a regulamentar as embalagens de bebidas açucaradas, alterando a Lei 8918, que é a lei que fala de bebidas. Só que essa lei ela não traz com muita clareza, ela não tem a definição do que são as bebidas açucaradas. Então, como não tem, inclusive, em regulamentos do Ministério da Agricultura, esse escopo muito amplo do projeto ele pode trazer algumas dúvidas, inclusive se o açúcar é um açúcar adicionado, se é um açúcar natural. A gente tem muito açúcar nos sucos de frutas naturais. Então, o que são as bebidas açucaradas? Existe um mínimo de açúcar que tem que ter para considerar uma bebida açucarada? Então, a gente tem algumas considerações em relação ao escopo e a necessidade de definição da aplicação desse projeto. Em relação à necessidade de informar o teor calórico, eu faço uma ressalva que a Resolução 360, que trata da rotulagem nutricional, ela já obriga isso. Então, todos os alimentos embalados, eles já têm que trazer na rotulagem a declaração do valor energético, que seria o termo técnico mais adequado do que o valor calórico. Então, essa proposta do projeto de lei ela já está coberta.
Em relação à necessidade das advertências sobre os malefícios decorrentes do consumo abusivo, segundo frases estabelecidas pelo Ministério da Saúde, usadas sequencialmente de forma simultânea, rotativa e acompanhada de imagens ou figuras, eu faço as seguintes considerações. Existem muitas estratégias internacionais que têm tentado melhorar a forma de divulgação das informações para os consumidores. A gente sabe que, muitas vezes, a rotulagem nutricional, aquela tabela cheia de números, o consumidor não entende aquilo, né, que é o que a gente tem no Brasil ainda. A gente tem plena consciência disso e a gente vem trabalhando para melhorar isso. O consumidor olha para o rótulo dos alimentos e ele já vai saber o que tem ali dentro, o que ele tem que se preocupar em relação à saúde. Então, existem muitas estratégias internacionais. E é muito interessante porque elas são diferentes. Cada país que você analisa, as estratégias são diferentes. Eu vou mostrar algum exemplo. Isso mostra a complexidade dessa discussão. Não existe um consenso hoje sobre a melhor forma da gente colocar essa informação para o consumidor, né? O que a gente tem que considerar no debate para o nosso país são as características de educação, desenvolvimento socioeconômico. Muitas vezes, as estratégias que tem lá fora podem não ser adequadas para o consumidor brasileiro compreender. Então, quando os países fazem essas estratégias internacionais, geralmente eles fazem pesquisas, eles dão algumas opções para a população, porque a população, não, eu consegui entender que essa cor vermelha significa que eu não posso consumir ou que esse produto tem grande quantidade desse nutriente. Então, são feitas muitas vezes pesquisas para definir qual é a melhor forma de divulgar isso para a população. Pode passar, por gentileza, eu acho que, não sei se vocês vão conseguir ver, ali é só meramente ilustrativo. Eu trouxe alguns exemplos de como é feito no Reino Unido, né, de como é feito na Austrália e, recentemente, no Equador, que usa o semáforo nutricional, que é uma estratégia que utiliza as cores do semáforo para alertar. E, inclusive, internacionalmente, essas iniciativas, muitas vezes, são voluntárias, né, feito por uma adesão do setor produtivo. E, além disso, para a gente conseguir chegar num ponto desse, que é o que está sendo discutido, eu preciso ressalvar que existe uma etapa de estabelecer limites nos alimentos. Então, eu preciso dizer o que é o vermelho, quanto de açúcar a gente tem que ter para ser vermelho, quanto de gordura tem que ter para ser o amarelo, o que é o verde, né? Então, um refrigerante que não tem açúcar, ele vai ser verde, um leite que tem muita gordura, ele vai ser vermelho. Então, essas faixas de nutrientes, elas não estão estabelecidas, também não existe um consenso internacional. O que a gente tem hoje é uma norma de informação nutricional complementar, que a gente diz o que tem que ser declarado, para a gente poder declarar baixo em açúcar ou não contém açúcar, existe uma quantidade pela informação nutricional complementar, mas também não há uma diretriz da OMS, do Códex Alimentares, em relação a isso. E a Anvisa está trabalhando como prioridade nessas normas de rotulagem nutricional e na rotulagem geral da agenda regulatória. Essas normas são prioritárias para a Anvisa. A Anvisa formou um grupo de trabalho com previsão de conclusão no meio do ano que vem. Esse grupo vai fazer apenas mais uma reunião e ele está discutindo justamente isso, como melhorar a rotulagem nutricional, como colocar no rótulo uma informação mais clara, e não necessariamente seriam por meio de frases de advertência. Então, para concluir, a Anvisa, ela compreende e apoia o mérito desse projeto, né? Toda a discussão em relação às doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente entende que, do jeito que está, ele é muito restrito, muito focado em bebida. Bebida não é o único problema, né? Os alimentos processados, que têm essa quantidade de açúcar, também são problemas. O açúcar não é o único problema, a gente tem problema com sódio, com gordura trans, com gordura saturada, né? E a gente tem muita preocupação com o desenvolvimento tecnológico e científico. Esses países que já fizeram esses semáforos, eles já fizeram revisão dessas normas, né, dessas formas de divulgação. Então, a nossa preocupação é que fique muito engessado, dizer que tem que ser frase, dizer que tem que ser imagem, sem a gente ter concluído essa avaliação da melhor forma de divulgação para o Brasil. É isso, obrigada.